Olha aqui. Ontem saiu uma pesquisa da Datafolha, aí aos que gostam, aos que não gostam, aí começam as teorias conspiratórias, qual é a intenção da pesquisa, enfim. Bom, os governos fazem coisas e a população reage às coisas que governos fazem, né? É isso. Olha aqui. A aprovação do governo Bolsonaro, segundo Datafolha, caiu 6 pontos em um mês, indo de 30 para 24. É a mais baixa aprovação da história de Bolsonaro presidente, né? E a reprovação oscilou de 44 para 45, chegando ao topo da rejeição que ele havia alcançado no auge da primeira onda da Covid no Brasil. Tá? Quem conseguiu números piores do que ele nessa fala, meu amor, que senão eu fico tenso. O que é? A minha mulher fala, quer que tente aumentar o retorno? Não, tá bom assim, muito obrigado. Te amo. Então, aí, quem é que conseguiu uma rejeição pior do que a de Bolsonaro nesta fase do primeiro mandato? Fernando Collor, que aliás estava com Bolsonaro hoje, né? O que é muito significativo. Vejam vocês que coincidência. Estava hoje com Jair Bolsonaro, nós já vamos falar, né? Collor estava com 63% de rejeição nesse período. Para comparar com outros presidentes, Fernando Henrique e Lula tinham 18 de ruim e péssimo no primeiro mandato de cada um. E Dilma, 25 também no primeiro mandato. Depois, a avaliação da Dilma melhora e ela consegue um recorde de aprovação no primeiro mandato que nem o Lula tinha atingido no primeiro mandato. Então é óbvio que as coisas não estão indo muito bem para Bolsonaro. Até porque a aprovação dele em dezembro, meu querido Vólio Bene, era de 37%. E nós estamos em abril, passaram-se apenas 4 meses. Em maio. Então, em 4 meses, a aprovação caiu de 37% para 24%. E a rejeição em dezembro, que era de apenas 32%, dezembro foi o melhor mês dele, né? A rejeição subiu para 45%. Então, é uma mudança de humor espetacular. Né? Há um derretimento da imagem do presidente. Você pode especular, e veja, e notem, aqui eu quero colocar uma questão desde já, porque depois eu vou retomar. Bob Furruia, nada disso que eu estou falando é verdade na bolha bolsonarista, tá? Eles não acreditam em pesquisa, né? Lá não existe. Lá tá tudo, nunca esteve tão bem. Tá uma maravilha. A bolha bolsonarista é pior do que minha mãe. Não entendi a comparação, Reinaldo. Minha mãe fazendo juízo sobre mim. Ela pode me dar esporro assim, feio, que faz, acontece. Mas nunca para terceiro. Então eu imagino que os bolsonaristas até tenham ali alguma consciência, e tá ruim. Né? Mas na bolha não, na bolha quem está lascado são os outros. Na bolha quem está lascado são os outros. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, aquele espetáculo grotesco que ele protagonizou na CPI, chamando o Renan Calheiros de vagabundo, que vocês viram, que só depõe contra o próprio presidente, contra o próprio Flávio e contra essa gente. Ele mandou isso para um monte de gente na linha. Olha que coisa bonita que eu fiz. Olha que legal. E nós vamos ver que o presidente voltou à carga com essa história hoje. O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram aqui que eu dei uma mangadinha, quer dizer, tirei um pouquinho de sarro,
da história de que Bolsonaro ia tentar ver se ele conseguia ampliar os apoios dele para fora da bolha. Uhum. Bom, teria de renunciar a certas coisas, por exemplo, ao terraplanismo, ao cloriquinismo, à truculência. Ou fica difícil. Quer dizer, como é que você vai ampliar esta bolha se todo o discurso que você faz é em favor da bolha? Porque há sim um método aí. É um método que garante certas coisas, mas que também aprisiona. Então os números do Datafolha estão a indicar uma polarização, certo? Nós vimos aqui ontem. Sim. Uma polarização em que o Lula aparece com muito mais votos, 41% no primeiro turno. Bolsonaro, 23%. Mas é o suficiente para levá-lo para o segundo turno. E há 1 milhão de candidatos ali que está encontrando dificuldades para se estabelecer. Não quer dizer que não vá, nós vamos ver daqui a pouco. Até porque a eleição ainda está longe. Tem coisas para acontecer aí. Por exemplo, o ano que vem o Bolsonaro vai ter uma sobra no orçamento. Poucas pessoas estão se dando conta disso. Porque tem o teto de gastos, ser mantido, vamos ver. Mantido o teto de gastos, você faz a correção do orçamento pela inflação, a inflação está alta, você vai ter uma sobra. O que ele vai fazer com isso? Vai transformar em benefício direto para a população? Não sei. Os humores andam difíceis. Então vamos lá. O melhor momento de Bolsonaro coincide com ali o fim do pagamento do auxílio emergencial, mas o auxílio emergencial estava sendo pago. Alcançou mais 60 milhões de pessoas, R$600. Suspenderam o auxílio, fizeram a grande bobagem. O Paulo Guedes garantiu. O Bob aqui é o cara que acredita no Paulo Guedes, nós três, é o mais guedista de nós três. O Guedes fala, o Bob, não, Reinaldo, vai dar certo. Já tem recuperação em V, já agora sim. É um avião e tal. Né? Cristo decolando de novo. Investidor de bolsa. Especulador. Então, tentou, né? Mas eu e o Vole não caímos. Nós, calma, Bob. O Bob, defensor da suspensão do auxílio emergencial, disse, não, Bob, não, né? Tô brincando, hein, gente? Suspende o auxílio volta. E até nós chegamos a comentar aqui. Volta o auxílio para muito menos gente e com valor muito menor. Então aquilo que poderia dar uma ajudazinha na popularidade do presidente prejudicou. Porque são certas operações. Você podia pagar antes porque não pode agora. Ah, bom, aí teria que o Paulo Guedes dar uma aula de orçamento. Não seria a pessoa mais adequada a fazê-lo, eu acho. Né? Porque senão ia começar, estão querendo dinheiro para ir para Disney, né? Sabe como é que é? Essa gente que quer viver 130 anos. Então, o momento não é bom. Agora, não quer dizer que isso se eternize. A economia está em crescimento. É um crescimento depois de um afundamento. Quanto tempo demora para chegar aos pobres? O que eu quero dizer com isso? Essa situação não se mantém. Há coisas para acontecer. Agora, vamos ver como é que a população do outro lado recebe. Né? Lembram-se aquela conversa de que, como é que é? Bolsonaro está torcendo para que Lula possa ser... Lembra dessa história? Para que Lula possa ser elegível, porque vai ser muito fácil vencer o PT. Lembra disso? Lembro. O titio disse, não, até o tio aqui brigou especialmente com uma tia dos comentários, né? Ele disse, não, tia, não é assim. Vamos torcer para ter um candidato de centro, mas com decência. É claro que ele não está torcendo para isso. Até porque, vamos lá, Lula se tornou um adversário difícil, porque tem mais alguma coisa para falar sobre ele que não foi falado? Tem alguém que ignore que ele ficou 580 dias na cadeia? Quando faz o confronto Lula-Moro,
Se não me engano, dá 52-33 pro Lula. Só verifica se é isso mesmo aí. Hã? Eu tinha minha anotação aqui. Não, tenho 53-33. 53-33. Tem um enfrentamento direto com o Moro ali. 53-33. O Moro tem o eleitorado do Bolsonaro. Até porque o Moro é ligeiramente pior do que o Bolsonaro em muitos aspectos. Né? Mas estão ali juntos. Agora, eu estou fazendo todo esse preâmbulo para chamar a atenção de vocês para uma coisa. É claro que existe, então, a questão do auxílio emergencial, a operação desastrada, que foi a suspensão e a retomada do modo como se deu, tardia, né, com valor menor. Não estou dizendo que tem que ser maior, estou fazendo um registro. Então, tem isso. Agora, há um outro aspecto para o qual ninguém prestou atenção até agora, eu vou chamar atenção aqui. Antes mesmo de pandemia, Bolsonaro tinha índices muito ruins de avaliação, de aprovação, em razão do discurso golpista que ele fazia. Bolsonaro melhorou na avaliação junto à opinião pública quando ele parou de fazer discurso golpista. Poucos estão se dando conta disso. E ele voltou a fazer discurso golpista. Ele voltou a fazer discurso truculento. Entende? Discurso truculento, sempre porradaria, sempre confronto. O que garante o apoio da sua grey. Mais as questões da economia e, obviamente, da pandemia, que agora aparecem com clareza na CPI, que a CPI tem o poder, digamos, de isolar os fatos, né? Isolar, que eu digo, na verdade, a melhor palavra é enumerar os fatos com testemunhos. Evidentemente, isso compõe um momento muito ruim para ele. Né? Se eu fosse conselheiro do Bolsonaro, pelo amor de Deus, não estou pedindo, não quero. Não. O papel de vocês é me odiar, tá ótimo assim. Não precisa ouvir nada do que eu estou falando. Não precisa nem me ouvir, na verdade. Tem um monte de gente que ouve. Mas se eu fosse, eu diria, pare com esse discurso radical. Pare de ficar agredindo os inimigos desse jeito. Não permita que seu filho vá à CPI fazer aquele escarcéu. Mostre-se uma pessoa mais inclusiva. Mas aí a turma dele não quer, Bob. A turma dele quer pancada. É isso, confronto. Confronto. Garante aqueles 20 e poucos? Garante. Agora, só que a eleição não se resolve no primeiro turno. Ela se resolve no segundo. Ah, mas aí eu vou reeditar a guerra que eu fiz em 2018. Será que 2022 dá para fazer as mesmas coisas de 2018? As mesmas ameaças, os mesmos fantasmas. Eu tendo a achar que não. Mas, bolsonaristas, não me ouçam, tá? Ouçam o Carluxo e o tal do gabinete do ódio aí. Como a gente vê, eles estão fazendo um baita trabalho. Não é mesmo?